Bem-vindos à Comissão Executiva. O mês de agosto, ou a execução orçamental até o mês de agosto, não é propriamente a mais animadora. A despesa efetiva aumentou 0,4%, a despesa de pessoal caiu-se 15,5%, os juros e encargos aumentaram quase 19%. Os impostos, praticamente todos, caíram. O IRC caiu 22,9%, as receitas com IVA 2,2%, o IRS teve um ganho de 13,7%. Ainda assim, feitas as contas, as receitas fiscais registaram uma queda de 2,4%. Para olharmos para este tema, mas não só, contamos com a presença de Isabel Meireles, António Neto da Silva, Vítor Scária e Miguel Varela. Agradeço aos quatro a vossa presença. Isabel, quando olha para estes números, fica também com a sensação de que do lado da despesa o Governo está a fazer muito pouco? Muitíssimo pouco. Aliás, justamente, essa é uma das grandes críticas que é feita ao Governo, é que, de facto, não tomou medidas estruturais para diminuir o lado da despesa. E, designadamente, medidas que são difíceis politicamente, que obviamente que trariam muitos custos à coligação, designadamente no lado das empresas públicas, do lado dos institutos públicos, do lado das fundações, terminar com as fundações que são públicas, que no fundo só duplicam as funções do Estado, que só servem para alimentar muitas vezes clientelas políticas, reduzir drasticamente os subsídios às fundações privadas. Portanto, haveria que tomar medidas muito fortes e muito firmes nessa matéria, já para não falar nas famosas parcerias público-privadas que o CDS, inclusive no domínio das estradas, quer nacionalizar, obviamente com riscos tremendos, porque não afeta apenas os concessionários, afeta também os consórcios bancários, onde estão bancos internacionais, muitas vezes de primeira linha, e de facto Portugal, aquilo que não precisa neste momento é ter a banca estrangeira contra nós. Portanto, o que eu diria é que este Governo, em vez de ir pela forma mais fácil e facilitista, que é taxar o trabalho, o capital, os imóveis, que deveria ir pelo lado das medidas estruturais que até agora, por dificuldade, com certeza, são difíceis de tomar, inclusive ao nível técnico, mas também porque politicamente são se calhar mais penalizadoras do que estas, até agora este Governo, tal como os anteriores, não foi capaz de as tomar. António, costuma-se cortar forte nas despesas no início do mandato, já passou mais de um ano, o Governo ainda não o conseguiu fazer, agora começa a ficar difícil. Eu espero que não, espero que aquela frase dita pelo Primeiro-Ministro, que se lixem as eleições, e que eu interpretei como vamos fazer aquilo que é preciso e se perdermos as eleições perdemos, é a atitude que é necessário implementar. E eu diria implementar não apenas em Portugal, como a nível mundial, porque as democracias estão profundamente doentes. Esta crise, como eu tenho dito, é uma crise menor, e é uma crise de bluff da finança internacional, mas o que eu entendo é que, de facto, é preciso aplicar as medidas, qualquer que seja o momento, relativamente às eleições. E, portanto, eu espero que o Governo faça exatamente isto. Entendo, e convém dizê-lo muitas vezes, que esta crise de natureza financeira, ao fim e ao cabo uma crise do dinheiro, não se resolve através de aumentos adicionais de impostos. Resolve-se através de um corte significativo na despesa. É aí que é preciso coragem. E é necessário também, repito, fazer com que os interesses representados pela Troika partilhem os custos em que estamos envolvidos. Ou seja, é preciso rever o nível dos juros que estamos a pagar e, no limite, eventualmente, fazer mesmo uma moratória relativamente ao serviço da dívida. E depois sentar a Troika noutras condições, em condições que eles possam ouvir-nos, porque até este momento, aquilo que é a minha sensação e a minha percepção é que a única coisa que temos feito é procurar ser bons alunos, não sei com que interesse, nem com que vantagem para o país,
e fazer aquilo que nos é imposto fundamentalmente pelo Fundo Monetário Internacional. São receitas que nunca deram resultado em parte nenhuma do mundo. Isto está provado e reprovado e nós continuamos a querer ser bons alunos. Não é por aí que vamos. É preciso coragem, sim, mas a coragem não se traduz por aumento de impostos. A coragem traduz-se por permitir às empresas e aos trabalhadores criarem riquezas que nos permitam libertar meios para fazer o pagamento de dívida, mas também passa pela diminuição drástica da despesa pública. É aí que tem que ser posto o acento tónico, porque de outra forma não vamos lá. Quando as entidades que criam riqueza são desincentivadas, quando agora se fala de uma mudança, de um recuo na TSU para tributar património, operações financeiras, etc. Estamos a convidar quem cria riqueza a ir embora do país, estamos a convidar o património para sair de Portugal. E não é por aí que nós resolvemos este problema. Temos que fazer com que a Troika partilhe dos custos e temos que reduzir substancialmente a despesa pública. E há tanto onde reduzir. É tão fácil em Portugal, porque o nível de desperdício é enorme. Há poucos países que têm esta capacidade para resolver a situação, porque o nível de desperdício em Portugal é enorme e não foi resolvido desde os tempos idos de 74, 75. Vítor, porquê é que não se corta mais na despesa? Porque se calhar não é assim tão fácil como o António diz. Portanto, o sentimento que existe, é que nós já temos dito várias vezes, é que o corte da despesa, mesmo os estruturais, não produzem efeitos imediatos. Até porque muitas vezes os cortes estruturais de despesa têm como consequência imediata o aumento da despesa. Para eu poder reduzir a despesa estruturalmente, tenho acréscimos de curto prazo da despesa. E isso leva também muitas vezes a que algumas das medidas não sejam tomadas de forma imediata. E parte do desafio que é enfrentado, mas que eu acho que o Governo se calhar não enfrentou da melhor maneira, também fruto das condicionantes eleitorais que tinha, no sentido em que os compromissos com que vieram para o Governo, foi que, se calhar, parte dos cortes de despesa que devem ser tomados no início do mandato, deviam ser compaginados com medidas de receita de determinada forma que permitissem fazer, ou seja, a ideia é que nós temos de fazer um determinado caminho, com uma redução da receita gradual, mas que se calhar tinha que ser mais no início e menos no futuro, e um corte da despesa, que, ao contrário, que devia ser pouco no início para não gerar rupturas e depois produzir gradualmente, manifestando-se gradualmente esses ganhos do ponto de vista da despesa. Porque se nós pensarmos, ao contrário do que diz, assim, o corte da despesa está a decorrer não como se desejaria e não como venderam que seria tão fácil fazê-lo, e se calhar não nas áreas mais estratégicas, foram, aliás, cortes cegos, porque o corte de despesa que nós temos é um corte cego de cortar o mesmo a toda a gente e não a escolha de deitar fora serviço ou que não façam sentido, que é a questão de a Isabel levanta ao nível das fundações, PPPs, etc., um conjunto dessas coisas. E optou-se pelo corte cego aplicado de forma uniforme a toda a gente. E esse corte não é sustentável. Aliás, o problema que temos para o ano é precisamente a reposição de uma parte do corte feito. Mas ao optar por uma determinada estratégia, o que nós temos em cima da mesa é uma redução da receita de 2,4% que daria hoje margem para estar a cumprir a meta. Se nós não tivéssemos um corte da receita, uma perda de receita de 2,4%, hoje estaríamos a cumprir as metas orçamentais. Mas tivemos que ter, Vítor. É impossível aumentar os impostos e as pessoas poderem simplesmente não se adaptarem. António, mas tenho a sérias dúvidas. Assim, o ano passado fez-se um déficit de 4,2% com um imposto especial no final do ano, se calhar sem necessidade nenhuma. Mas se calhar ainda havia alguma margem, Vítor. Hã? Se calhar ainda havia alguma margem no orçamento familiar. Não, mas precisamente, mas seja, eu danifiquei nessa altura a confiança de uma maneira que hoje está-se a refletir completamente. E não tínhamos ilusões. Os 13,7% do IRS é por uma antecipação da receita de setembro. Nós temos que ver o que vai acontecer no mês que vem. Não sei quantos de vocês têm modelos com anexos que não só o trabalho dependente. Todos os anos pagámos o IRS em setembro. Este ano tivemos que o pagar em agosto. Portanto, aqueles 13,7% é por antecipação do mês. E esse dinheiro vai faltar aqui. E vai faltar agora em setembro. Portanto, é mais grave do que o que estão a dizer. Portanto, ou seja, faltam pelo menos mais 200 milhões de euros do que estão a dizer. O IRS não está a subir. Portanto, isso também convém ter em perspectiva. Agora, parte disso resultou muito de uma estratégia que condicionou completamente a capacidade de criação de riqueza. Eu, ao dar, perdão a linguagem, a martelada na confiança em outubro e novembro do ano passado,
pus completamente em causa as metas orçamentais deste ano e com uma estratégia completamente errada. Não tenho tempo agora para cortar na despesa, a questão é essa. Miguel, que leitura faz dessas contas que foram divulgadas? Eu queria, Miguel, dê-me só um segundo. É que a despesa nunca se ajusta se o corte não for feito. Eu disse há pelo menos 10 anos, é verdade. num Conselho Nacional de PSD no Porto, ao Dr. Durão Barroso, que era na altura Presidente do PSD e ainda não Primeiro-Ministro. Eu fiz uma intervenção em que disse é preciso preparar a 10 anos a dispensa de 1/3 dos funcionários públicos, de forma a poder encaixá-los noutras áreas e de forma a isto não poder, criar situações gravíssimas sociais. Fui imediatamente trucidado pelos chamados históricos, que são sempre quem tem a verdade, mesmo que sejam completamente errados. No fim, foi-me dito, nós não podemos de maneira nenhuma fazer isso. E eu disse, pois não, eu já percebi que quem quer ir para Primeiro-Ministro nunca faz isso. O grande problema é que vai surgir quando daqui por à volta de 10 anos, infelizmente eu estava certo, não houver dinheiro para pagar aos funcionários públicos. E aí tudo se vai ajustar e à bruta, a doer muito a toda a gente. E nós estamos precisamente nesta situação. Obrigado. Miguel. Muito bem. Não, eu penso que a leitura é muito óbvia e muito simples. De facto, já batemos aqui este tema várias vezes e eu penso que estamos perante um modelo que está perfeitamente esgotado, em termos de relação do Estado com o cidadão. De facto, é imprescindível um corte na despesa, com as dificuldades implícitas que existem quando se corta a despesa e a sensibilidade que isso acarreta quando se tenta cortar na educação ou na saúde, que são áreas também sempre sensíveis. Mas o que é certo é que este modelo em que vivemos é insustentável. E o que me faz alguma confusão nisto tudo é que eu acho que o Governo não tem uma estratégia definida, não sabemos para onde vamos, que modelo é que queremos, que Estado é que os portugueses querem. Porque, fundamentalmente, o Estado também somos nós, não é? Nós é que contribuímos ao fim do mês, nós, as empresas, das famílias, as empresas. Nós contribuímos. Nós todos contribuímos. Sim, individuais ou empresas, não é? Para manter determinado modelo de Estado. Será que é isso que nós queremos hoje em dia? Será que isso se adapta à nova realidade social? Eu penso que isso é que tem que ser equacionado, mas equacionado a fundo mesmo, porque este modelo, mais 3, 4, 5 anos, vai voltar ao mesmo problema. Não é? Portanto, precisamos de um financiamento sempre cego, não é? Portanto, enquanto eu já dei esse exemplo aqui também, enquanto que uma família, enquanto agente económico, se tem 2.000 euros por mês, passa a ter 1.500, corta na despesa. Corta na despesa. Não, deixa de ir jantar fora, deixa de andar tanto de carro, deixa de ir de férias. O Estado não. O Estado financia-se a todo o custo, até chegar a este limite da pressão fiscal que neste momento atingiu perfeitamente o auge. É impossível ir mais longe. Eu penso que o Estado, a partir daqui, tem que se reformar. Não é hipótese nenhuma. Posso só complementar? Eu acho, de facto, que o Governo está, neste momento, num grande desnorte. Por razões políticas, da coligação, porque, de facto, os parceiros, obviamente, não se entendem. O CDS, designadamente, não quer mais impostos. Isso é já uma grave ruptura na coligação. Depois, porque, obviamente, aquele clientelismo político que sempre existe em qualquer partido, com a aproximação de eleições autárquicas e outras, obviamente que só diz yes minister ou yes prime minister. Temos, portanto, aqui uma pleiade de assessores, de adjuntos, de pessoas que circundam os chefes, que só lhes dizem exatamente aquilo que eles querem ouvir e não dizer que, como o António, e eu também tenho essa experiência, de facto, que quando se diz de facto, a um ministro, a um líder, ou quer que seja, aquilo que ele não gosta de ouvir, normalmente é-se trucidado. Porque, numa certa circunstância, com pressões de todo o lado, a nível nacional, a nível internacional, a nível da opinião pública, de facto, ter uma contrariedade em relação ao pensamento político, estratégico ou outro, se é que ele existe, de facto, é mortal para quem o faz e é imediatamente irradiado. António, e perante estes números, a receita é mais impostos sobre o património, mais impostos sobre as transações financeiras, mais impostos sobre o trabalho, ou vai aumentar o IRS, mais impostos sobre o tabaco, esse eventualmente será o imposto que menos polémica levanta, mas mais impostos. E não se ouviu uma única palavra no corte da despesa. Pois não, mas o problema é que o discurso tem que começar a ser diferente. O discurso é, vamos aumentar os impostos para aumentar a receita, porque senão para que é que se aumentam os impostos? Aquilo que a realidade mostra é que cada vez que aumentam os impostos baixa a receita. Portanto, das duas uma. Ou, de facto, as pessoas não pensam ou não querem ver.
Estão a funcionar como as avestruzes que, quando não sabem o que é que vão fazer, metem a cabeça na areia para ver se passa a coisa. E isto faz-me lembrar os miúdos que sabem que, quando querem reboçados, etc., podem ir pedir à tia, podem ir pedir ao primo, podem ir pedir à mãe, podem ir pedir ao pai, etc. E, portanto, a atitude neste momento que Portugal está a implementar é precisamente essa. É preciso mais dinheiro, vamos buscar, é preciso mais dinheiro, vamos buscar, é preciso mais dinheiro, vamos buscar, sem ponderar as consequências, sem fazer praticamente nada do lado da despesa, que é onde tem absolutamente que se atuar, e dizendo não há dinheiro para estes gastos e fecha-se, paciência, as pessoas que se ajustem, as instituições que se ajustem, e é preciso dizer à Troika de uma forma clara, e particularmente à componente da Troika, de que eu gosto menos, que é o Fundo Monetário Internacional, que basta, porque com a finança internacional, não estou a falar dos bancos portugueses, estou a falar da finança internacional. Com a finança internacional, nós somos levados até ao osso se deixarmos ir até ao osso. Porque se não deixarmos ir até ao osso, eles pura e simplesmente recuam e as condições passam a ser melhores. Mas, António, portanto, esta é a situação. Portugal vai ter agora na reunião do Eurogrupo. Desculpe, eu se fosse Primeiro-Ministro, Isabel, e assumo completamente isto que estou a dizer, sentava à Troika e dizia, meus senhores, ou revêem as condições para fazer perdão de uma parte da dívida e reduzir o serviço da dívida, ou eu faço imediatamente uma moratória relativamente ao serviço da dívida. E nessa altura, eram eles que se vinham sentar comigo, porque as consequências caíam sobre eles. Porque enquanto as consequências não caírem sobre eles, vão cair sobre nós. Uma atitude à Chipre, é isso? Iam de levar-nos até ao tutano. Ouçam o que eu estou a dizer, que ando a dizer há 8 meses aqui, ou há 9 meses, já perdi a contagem do tempo, que ando a dizer aqui, é preciso reduzir a dívida, é preciso fazer um perdão da dívida. Porquê é que estes senhores fizeram um perdão da dívida já à Grécia da ordem dos 80%? E porquê é que em Portugal não há um tostão de redução da dívida, nem sequer juros simpáticos? Vítor, é possível fazer este tipo de negociação mais dura? Acho que sim, aliás, uma parte da discussão que tem havido é a Espanha consegue revisão de metas sem estar sequer em programa e com base na ameaça torna mais razoável o processo de ajustamento. Ontem ouvimos, curiosamente, ao contrário do que o António diz, a senhora Presidente do FMI a desejar para Portugal e para a Espanha menos austeridade, publicamente. Publicamente. O problema é particularmente na mesa da negociação. E na mesa da negociação posso-lhe dizer que foi o FMI sempre quem exigiu um ajustamento muito mais lento e com menor desalavancagem, porque dizia que matava isso. Não foi isso que você disse aqui há 3 semanas. Não, disse sim, senhor. Os senhores do norte da Europa é que têm um problema de moral para nos impor, porque senão não fazem passar nos parlamentos deles. O FMI foi sempre quem teve a visão de que não podíamos matar o crescimento, sob pena nunca sair. Foi verdade e gerou muita discussão na altura em relação à Troika e tudo isso. Agora, é possível, quer dizer, dentro de determinados padrões, acho que é possível de conseguir um modelo de ajustamento que permite só o gradualismo. Nós estamos, como aqui falámos a semana passada, a tentar atingir 2 objetivos com um único instrumento. Aprendemos no primeiro ano da faculdade que isso é completamente impossível. Eu não consigo caçar 2 pássaros com um único tiro, a não ser que eles vão juntinhos. Neste caso, os 2 pássaros movem-se em sentido inverso, e aqui é a consolidação fiscal do lado do Estado e a consolidação e a questão do déficit externo e de financiamento. Admitindo que o problema de financiamento externo é mais relevante que o de financiamento interno, do que o de financiamento do Estado. Num dado momento. Porquê? Porque há países que vivem com déficits elevados desde que haja poupança interna de outros setores que permita assegurar o financiamento disso, e até vivem num mundo relativamente pacífico nisto. Leia-se Japão, o dinheiro circula dentro do próprio país. Não se levanta o problema de que o país, Itália e Japão são os exemplos normalmente mais utilizados sobre isso. A questão do financiamento externo é determinante porque revela a capacidade de acesso a um conjunto de casos. Eu admitindo que esse era o objetivo primário, eu devia ter feito então um caminho que permitisse ter mais tempo do outro lado, sob pena de estar o governo vai ser penalizado. Vamos ser todos penalizados, porque vai sair no final do ano, é que falhamos as metas depois de largadas. E isso é que é dramático, porque isso vai impor aos senhores do norte da Europa, mais do que ao FMI provavelmente, que é preciso carregar outra vez para tentar atingir os objetivos, entrando num risco de espiral. Por isso, algum tipo de discussão, de jogar com o tempo, que é uma das coisas que o governo entrou mal. Ao querer ser mais troiquista, a Troika matou a grande vantagem deste processo, é que nós precisamos de tempo para fazer o processo. E sobretudo, ficou sem capacidade de recuo agora. Precisamente. Miguel, quando olhamos para estes valores e quando olhamos para as receitas que estão em cima da mesa, mais impostos de todos aqueles que já vimos aqui, que consequência é que isto vai ter?
Em primeiro lugar, é a pior consequência que podia haver, que é aniquilar a procura interna. Isso é a primeira questão dramática que vai acontecer para o ano, não é? Portanto, vamos contar com menos rendimento disponível e, evidente, vamos penalizar o consumo, o investimento, vamos causar mais desemprego com isto, porque apesar de haver defensores, né, das exportações como caminho para o crescimento económico, é evidente que Portugal não tem, nem há de ter nos próximos 50 anos, um tecido exportador de raiz, porque, quer dizer, as exportações é evidente que ajudam a crescer, mas representa se calhar 5% do tecido empresarial, os outros 95% trabalham para o mercado interno. O problema é este, é que Esse mercado interno, os outros 95% das empresas não têm onde vender. Pois, exato, o problema é este, não é? Isto vai causar mais desemprego porque não há consumo, não há investimento interno. É evidente que as exportações devem ser sempre incentivadas, dinamizadas, mas de facto não temos uma indústria exportadora de raiz, quer dizer, temos uma indústria exportadora que é perfeitamente diversificada, temos mais de metade dos destinos exportadores, portanto 50% das nossas exportações são para 5 ou 6 países. Eu penso que não é a solução. É uma ajuda, mas não é nunca a solução. Temos que dinamizar a procura interna. No contexto das exportações, e obviamente para introduzir o último tema, e temos 1 minuto e meio dividido pelos 4, que é manifestamente pouco, faz sentido o Estado ter um banco como a Caixa Geral de Depósitos? Quer dizer, isso é uma posição pessoal, eu acho que não. Eu acho que não faz sentido o Estado ter quase nada, o Estado deve ser um regulador, não deve intervir em praticamente nada, e estamos a pagar a fatura exatamente dessa intervenção que nunca é conseguida e, de facto, deve passar para o papel regulador. Pode privatizar. Não posso estar mais em desacordo. Neste momento, vender a Caixa Geral de Depósitos é um erro crasso. Aliás, já vendemos as joias todas da coroa. A Caixa Geral de Depósitos, como Banco de Estado, é um refúgio para as pequenas e médias empresas, para os particulares. Neste momento, tem prejuízos, vale muito pouco, portanto, seria também uma má venda e o Estado não pode alienar sucessivamente, como tem vindo a fazer, setores estratégicos, sob pena de ficarmos completamente dependentes dos estrangeiros, que é a última coisa que nos convém. António. Eu acho que o Estado precisa de um instrumento, uma Caixa Geral de Depósitos, e não deve aliená-lo. Isto esteve sobre a mesa já há alguns anos atrás. Eu fui um opositor claro. Como sabem, a minha história é uma história de um homem liberal, defende que o Estado deve ser o mais magro que possa, mas este tipo de instrumento precisa dele. E, portanto, ao contrário daquilo que é costume, desta vez estou de acordo com ele. Vitor, está de acordo com o António, ao contrário do que é costume? Não, estou muitas vezes em acordo com o António. Em relação à Caixa, eu acho que só quem não conhece de facto o que é o funcionamento do mercado financeiro em Portugal é que o papel da Caixa garante de alguma estabilidade no sistema financeiro. Agora, também é que pode defender a venda. E pensar que nós conseguimos, sinceramente, regular é por não perceber o que é Portugal. Portugal é um país de uma grande empresa que se apropria do regulador. Nenhum regulador português exerce sobre o incumbente qualquer tipo de regulação eficiente. Veja-se na energia, veja-se em todos os setores onde temos reguladores. Os reguladores são fracos, não têm capacidade de defender o interesse público. É uma coisa adicional, só para terminar, é que nós precisávamos da Caixa, mas com Caixa, transparência e assumindo isso. Se é um banco comercial, não está lá para fazer fretes. E se queremos ter um instrumento de política industrial, que eu acho que devíamos ter outra vez, uma coisa que este senhor foi caro, porque mandou nele, que é um Banco de Fomento Nacional. O Brasil tem um 10 e o Estado assume, mas responde aos cidadãos pelo que faz. Não pode utilizar um banco comercial para fazer operações que não são de natureza comercial. Uma coisa ou outra. Estamos de acordo. Meus senhores, deixem-me desejar-vos uma boa semana. É sempre um imenso prazer contar com o vosso lúcido comentário. Fica por aqui a Comissão Executiva, que regressa amanhã. Aproveite este dia.